Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, o meu nome é Maíra Pérez. Eu sou síndica do condomínio Belvedere na cidade de Indaiatuba. E o intuito desse vídeo é de explicar 5 pautas da Assembleia Extraordinária que irá ocorrer hoje, dia 8/11 de 2022, no Salão de Festas do condomínio Belvedere. Essas mesmas pautas estão disponíveis na Assembleia Extraordinária Virtual também, no aplicativo Condomínio, na área Assembleia. A convocação dessa Assembleia foi feita no dia 31/10 de 2022, mas ela vai ocorrer hoje, dia 8/11 de 2022, tanto presencial quanto online, tá ok? Então, eu vou falar sobre os 5 itens, sobre as 5 pautas que vão ser discutidas. Primeira pauta, apresentação e aprovação da manutenção nas prumadas do bloco 2 e 3. Pessoal, em maio, dia 13/5, a gente teve uma outra assembleia que ela foi finalizada em meados de dia 30/5, se eu não me engano. E eu trouxe para vocês a situação da prumada de incêndio do bloco 1, onde continham diversos vazamentos. Então, a gente fez uma proposta, trouxe algumas empresas, algumas apresentações. E desde então, a JVB, ela fez toda a parte de manutenção de prumada do bloco 1 do condomínio, tá? Fez uma nova prumada, identificou todos os vazamentos e tudo mais. Em conjunto com isso, a JVB, ela fez também um documento, um relatório técnico, tá? Assinado por um engenheiro, onde ela demonstra diversas incompatibilidades do projeto com o que estava executado no condomínio. E ela também coloca ali alguns pontos de observação, pelo qual motivo tem esses vazamentos, de que forma foi executado. E esse relatório, ele também está disponível na pauta, tá? Vocês podem verificar ele lá. Acontece que a prumada do bloco 2 e 3, ela também apresentou as mesmas características da prumada do bloco 1 e ela necessita ser trocada, tá? Mas ela tem um outro agravante um pouquinho diferente. A prumada do bloco 2 e 3, ela deveria contornar o bloco e essa conexão da prumada, ela deveria ser feita pela parte da frente do condomínio, onde sairia no hidrante. Acontece que essa prumada, ela passa por debaixo dos apartamentos do bloco 2, o que compromete a manutenção, né, necessária desse item. Além do que, para que a gente mantenha essa prumada ativa, a gente teria que entrar nos apartamentos dessas pessoas, quebrar para poder chegar até a prumada, para poder fazer a manutenção dela. Então, o Jonas, da JVB, ele sugeriu para nós fazer uma prumada externa, que é o que deveria ter sido feito no projeto inicial da construtora, para que a gente não tenha a necessidade de ter o acesso a essa prumada dentro dos apartamentos. Acontece que hoje a gente não consegue de forma alguma usar a prumada de incêndio do bloco 2 e 3, porque além de conter esses vazamentos, a gente também teria que ter esse acesso por dentro dos apartamentos. Ou seja, a gente está falando aí que, se necessário uma manutenção na prumada atual, os moradores, por exemplo, teriam que sair de seus apartamentos e serem realocados em outro local para que o condomínio tivesse acesso a essas prumadas. Então, aí, a necessidade emergencial de que seja executado esse serviço da prumada do bloco 2 e 3, tá? Eu não sei se todo mundo teve esse entendimento em relação à situação, se todo mundo compreendeu, leu o relatório certinho, mas hoje a gente tem uma situação emergencial e necessária de execução, né? Esse item, ele está em votação, mas ele trata-se de um item de necessidade básica de segurança, tá ok? Continuando aqui com a pauta número 2. Aprovação de processo judicial para cobrança de prejuízos com as adequações das prumadas de incêndio. O condomínio, hoje, ele tem esse relatório técnico, né, fornecido pela empresa JVB, e nós acreditamos, nós da administração, eu como síndica, acredito que seja um processo plausível a gente pedir os danos financeiros causados por essa situação para a construtora do condomínio, tá? Esse relatório, ele está em anexo, ele pode ser verificado pelo morador. Porém, para todo o processo judicial, é extremamente importante
que o morador, o proprietário, ele tenha ciência de que esse processo ele pode ser perdido também. E sendo perdido o processo, obviamente que nós teremos os custos processuais, tanto da nossa parte, quanto da parte da qual nós estamos processando no caso, né? Então, é necessário que o morador, a partir de votar sim ou não, ele também tenha a consciência dessa situação. Pauta número 3. Adequação e fechamento das sacadas e portas internas. Bom, vamos lá. Esse foi um item de bastante discussão ontem no grupo do condomínio. Então, eu quero explicar alguns itens. Em 2019, quando eu assumi o condomínio, nós já tínhamos algumas sacadas fechadas, tá? Então, em uma das primeiras assembleias que eu fiz, eu trouxe a adequação do fechamento da sacada. O que foi a adequação do fechamento da sacada? Manter um padrão para o condomínio. São 5 folhas, o vidro ele tem que ser com isso filme verde, seguindo o mesmo padrão do condomínio. E cada morador ele tem que ter a ART de instalação desse envidraçamento. Então, isso foi regulamentado lá numa assembleia de 2019, bem como a cortina da sacada. Acontece que o prédio, ele foi entregue sem o fechamento da sacada. Por quê? Porque alguns apartamentos, eles possuem o equipamento a gás da churrasqueira na sacada. E esse equipamento, ele não pode ficar confinado, tá? Então, a gente tem uma porta que vai da sala para a sacada. E agora, né, desde lá de 2019, a gente também tem o fechamento da sacada. Então, existe uma norma NBR 13103, que ela não está ligada a nenhuma legislação, mas ela é aplicável, tá? Então, vamos supor que aconteça alguma coisa, é nessa norma NBR 13103 que qualquer tipo de situação em relação a gás, confinamento de gás, o bombeiro, ou seja lá, quem for, né, necessário a gente atuar, vai estar deliberado por essa regra, por essa norma. Então, visando a segurança do condomínio, a segurança do morador e seguindo as normas da NBR 13103, fica determinado que o morador, ele tem a opção de fazer esse filete de 3 centímetros na janela da sacada. Ele pode retirar uma das portas do apartamento, né, da sala que vai para a sacada. Ele pode colocar a trava na porta da sacada. E isso fica como uma responsabilidade do morador, tá? Vamos supor que seja colocada essa trava no apartamento do morador lá na porta e ele retira essa trava, porque isso provavelmente vai acontecer. Ontem a gente teve um bate-papo no grupo do condomínio e foi me passado que é necessário que essa porta da sacada ela fique 100% fechada para que mantenha o ar gelado dentro da sala. Ele pode até tirar essa trava, mas fica como responsabilidade do morador, mantendo a porta que vai da sala para a sacada 100% fechada, que a janela da sacada esteja aberta, tá? Ou pelo menos com um filete de 3 centímetros, certo? Então, cada morador, ele vai ser responsável pelo cumprimento dessa regra dentro do seu apartamento. Então, qual é a minha sugestão? Quando a porta que vai da sala para a sacada estiver fechada, as janelas do envidraçamento da sacada têm que estar abertas ou com uma fresta de no mínimo 3 centímetros. Isso é uma obrigação do proprietário ter essa ciência e a obrigação de cumprir essa norma. Se as janelas da varanda estão fechadas, então a porta que vai para a sacada deve estar aberta, pelo menos em 3 centímetros, ok? Então, se a janela da sacada está fechada, porta que vai para a sacada aberta. Se a porta que vai para a sacada está fechada, envidraçamento da sacada aberto. Pauta número 4. Apresentação e aprovação da instalação de TV nas churrasqueiras e alteração da taxa de locação. Bom, a compra de televisão para as 3 churrasqueiras, né, de 3 aparelhos televisores,
Foi uma sugestão de alguns moradores, agora, principalmente que a gente vai ter a Copa, né? Vai ter os jogos aí da Copa. E todo mundo sabe que aqui no condomínio tem televisão, tanto na academia quanto no salão de festas. Nas churrasqueiras, também deveria ter, tá? A gente tem lá o ponto de antena. Eu não sei informar se nós já tivemos ou não. A questão é que quando eu assumi, já não existiam essas televisões no local. E o orçamento é de aproximadamente R$6.000. Eu vi aqui que tem uma taxa de rateio de R$29 para ser cobrada, mas eu já conversei com a administração e isso não haveria necessidade, tá? Isso poderia ser tirado do caixa do condomínio para fazer a compra desses 3 televisores. Eu me comprometo também, caso seja aprovado, a ir até um saldão em Campinas, do Magazine Luiza. Eu tenho conhecimento de um saldão lá, o orçamento é de R$6.000, mas provavelmente a gente gastaria menos. E outra sugestão aqui é da taxa de locação do espaço de R$30 para R$50, para que nós possamos colocar internet na área de lazer, tá ok? Então, quem tem interesse de ter internet lá na churrasqueira, piscina, salão de festas, essa é a sugestão, tá ok? E a pauta número 5, apresentação e aprovação da manutenção do piso intertravado das áreas comuns. Pessoal, esse item, ele já passou por votação anteriormente, tá? A gente teve outros orçamentos também, já foi discutido, ele não foi aprovado, mas ele tá cada vez mais se tornando um item de segurança e necessidade básica. Hoje, nós estamos com espaços enormes no nosso intertravado, principalmente na área onde as pessoas, elas passam lá a pé, né? Elas passam andando, não somente a locomoção de veículo, que é bem na parte da entrada do bloco 1 e na parte da entrada e saída de moradores nas clausuras da portaria. Então, a situação lá tá começando a ficar mais crítica e grave. Eu coloquei o item em pauta, né, para votação, mas caso ele não seja aprovado, eu vou verificar a possibilidade com o jurídico de executar esse serviço como forma emergencial e de manutenção do condomínio. Todo mundo sabe disso, é uma regra, né, da nossa condição de síndico manter o condomínio com as manutenções em dia. E a não aprovação desse item me impede de fazer o meu trabalho, ou seja, de manter o condomínio com as manutenções em dia. Esse intertravado, ele já deveria ter sido feito no passado, eu já coloquei em votação uma vez, 2, e se eu não me engano, essa é a 2ª ou a 3ª vez que está em votação. Então, peço, por favor, que vocês avaliem novamente esses itens e verifiquem as fotos também, vão até o local, verifiquem a situação, tá ok? Bom, pessoal, esse vídeo, ele tem como intuito, como eu falei para vocês, a informação aí para os proprietários, para os moradores. É um bate-papo informal, mas eu espero que tenha sido esclarecedor e que ajude vocês aí na hora da votação e de tomar as melhores decisões. Quem precisar falar comigo, pode pegar o meu contato na portaria. Quem ainda não tem, pode pegar, tá sempre à disposição. Os funcionários do condomínio, eles são orientados a sempre passar o meu contato para qualquer morador, para qualquer proprietário que me procure, desde que tenha o cadastro no condomínio, né? Então, se alguém ficou com dúvida ou se não conseguiu compreender as pautas, pode me procurar também, tá? Uma boa sorte, então, para todos, né, que fizerem o uso da votação. Eu espero que tenha sido útil e, se precisarem, fico à disposição.